O caminho de Leonardo, quando a fé moveu o impossível. Leonardo tinha 38 anos quando descobriu que sua vida estava desmoronando. Não foi de uma vez, como um acidente ou uma notícia repentina, mas aos poucos, como uma parede que racha até não aguentar mais o peso. Ele era um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica em um bairro simples de São Paulo. Casado há 10 anos com Ana, pai de 2 filhos, Pedro, de 8, e Maria, de 5, Leonardo sempre se considerou um homem de palavra, até o dia em que sua própria palavra o traiu. Tudo começou com uma distração. Ou melhor, com uma escolha. Sua vizinha, Juliana, uma mulher solteira que morava sozinha no apartamento ao lado, começou a pedir pequenas ajudas, um cano que vaza, uma lâmpada que queima, um favor aqui e ali. Leonardo, educado e prestativo, não via mal nenhum em ajudar. Até que as visitas se tornaram mais longas, os olhares mais demorados, e as conversas, mais íntimas. Um dia, em um momento de fraqueza, ele cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. O pecado não demorou a mostrar suas garras. Leonardo passou a viver em conflito, mentia para Ana, evitava o olhar dos filhos, sentia o peso de cada palavra falsa. Mas o pior ainda estava por vir. Certo domingo, enquanto a família se preparava para sair, Ana recebeu uma mensagem anônima com fotos que não deixavam dúvidas. O mundo de Leonardo desabou quando viu a dor no rosto da esposa, a decepção nos olhos das crianças. Como você pôde fazer isso, Leonardo? Ana perguntou, com a voz quebrada, segurando as fotos como se fossem facas. Eu confiei em você. Nossas crianças confiaram em você. Ele não teve resposta. Só lágrimas e vergonha. Naquela noite, Ana pegou os filhos e foi para a casa da mãe. Leonardo ficou sozinho, com a oficina fechando as portas por falta de clientes, as fofocas no bairro se espalhavam rápido, e uma dívida que crescia a cada mês. O pior não era a solidão, mas a certeza de que tinha perdido tudo por causa de um momento de loucura. Foi então que ele se lembrou da congregação cristã no Brasil. Leonardo não era criado na igreja, mas sua avó, uma mulher simples e de fé inabalável, sempre o levava aos cultos quando ele era criança. Ele se lembrava dos hinos cantados sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia, dos irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sem ostentação, do ancião, um homem sério e bondoso, dirigindo a reunião com uma autoridade que vinha do coração. Lembrava-se, acima de tudo, da paz que sentia naquele lugar. Uma manhã, sem saber para onde ir, Leonardo entrou na pequena sala de cultos da CCB em seu bairro. Não era um templo grandioso, apenas um espaço simples, com cadeiras de madeira enfileiradas e uma mesa coberta com uma toalha branca no centro. Alguns irmãos já estavam chegando, cumprimentando-se com apertos de mão e sorrisos sinceros. Ninguém o conhecia, mas também ninguém o ignorou. Bom dia, irmão. É a primeira vez aqui? Perguntou um homem de cabelos grisalhos, vestindo uma camisa social simples. Não. Quase. Vinha quando era criança com minha avó. Leonardo gaguejou, sentindo-se um intruso. Então você já conhece o caminho. Deus o trouxe de volta. O irmão sorriu e indicou um lugar para ele se sentar. O culto começou com um hino que Leonardo não cantava há anos, mas as palavras voltaram como se nunca tivessem saído. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Ele não conseguiu cantar. As lágrimas caíram antes que pudesse segurar. Ao seu lado, um irmão mais velho colocou a mão em seu ombro, sem dizer nada. Não havia julgamento ali. Só compaixão. Quando chegou a hora dos testemunhos, Leonardo não tinha coragem de se levantar. Mas o ancião, como se lesse seu coração, disse: Irmãos, hoje temos aqui alguém que está carregando um fardo pesado. Deus conhece sua dor e está pronto para aliviá-lo. Quem quiser orar por este irmão, que se levante. Vários irmãos se ergueram. Alguns se aproximaram e colocaram as mãos sobre Leonardo, que, envergonhado, curvou a cabeça. Então, começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou elaboradas, mas clamores sinceros, cheios de fé. Senhor, perdoa este irmão. Lava-o com teu sangue precioso. Restaura sua família, seu trabalho, sua paz. Leonardo sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança.
Não uma esperança vaga, mas uma certeza de que, se Deus pudesse perdoar um adúltero como ele, então havia sim uma saída. Nos dias seguintes, Leonardo passou a frequentar os cultos com regularidade. Aprendeu que na CCB não havia espaço para fingimentos ali, ou você era sincero com Deus ou não havia propósito. Ele confessou seu pecado ao ancião, que o orientou com firmeza e amor. Irmão, o perdão de Deus é real, mas você precisa mostrar arrependimento verdadeiro. Isso inclui reparar o que foi quebrado. Leonardo começou a agir. Primeiro, escreveu uma carta para Ana, não justificando seu erro, mas pedindo perdão e mostrando que estava disposto a reconstruir a confiança, mesmo que demorasse anos. Depois, procurou Juliana e, com respeito, colocou limites claros, não haveria mais contato além do necessário entre vizinhos. Mas o maior desafio era financeiro. A oficina estava quase falindo, e as dívidas apertavam. Foi então que, em um culto de quarta-feira, o ancião falou sobre a providência divina. Deus não abandona quem nele confia. Às vezes, ele permite que passemos pelo vale para nos ensinar a depender somente dele. Leonardo orou como nunca. Não por um milagre fácil, mas por força para trabalhar e sabedoria para sair daqueles problemas. E algo começou a mudar. Um dia, um cliente antigo, que havia ouvido falar de sua mudança, apareceu na oficina com um carro que precisava de reparos urgentes. Depois, veio o outro. E outro. Em poucas semanas, o movimento voltou. Mas o verdadeiro milagre aconteceu em casa. Ana, depois de semanas sem responder suas mensagens, aceitou encontrá-lo em um parque próximo. Ela chegou com os olhos inchados, mas ouviu enquanto Leonardo, com a voz trêmula, pedia perdão mais uma vez. Eu não mereço você, nem nossos filhos. Mas juro que vou passar o resto da minha vida provando que mudei. Ele segurou as mãos dela, que estavam geladas. E não é só por mim. É por eles. Eles precisam do pai de volta. Ana não respondeu na hora. Mas algumas noites depois, ela apareceu na porta da oficina com as crianças. Pedro correu e abraçou as pernas do pai. Maria, tímida, só sorriu. Vamos tentar, Ana disse, baixinho. Mas é um dia de cada vez. O caminho não foi fácil. A confiança demora a ser reconstruída, e Leonardo sabia disso. Mas ele tinha algo que não tinha antes, uma fé viva. Passou a participar dos cultos com a família, a cantar os hinos com o coração, a se ajoelhar na Santa Ceia lembrando do sacrifício de Cristo por seus pecados. Quando chegou o dia de seu batismo nas águas, foi como se uma carga de anos fosse lavada. Hoje, Leonardo é um diácono na mesma congregação que o acolheu. Não é um homem perfeito, ainda luta, ainda erra, mas agora sabe aonde recorrer quando tropeça. Sua oficina prosperou, sua família se reuniu, e seu testemunho serve de alerta e esperança para outros que passam pelas mesmas lutas. O que aprendi? Ele costuma dizer nos testemunhos, de pé, com a voz firme. Aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. E que na congregação cristã, a gente não encontra só uma religião, a gente encontra uma família que ora por você até quando você não tem forças para orar por si mesmo. E assim, entre hinos sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que vive o que crê, Leonardo descobriu que milagres não são só curas instantâneas ou soluções mágicas. Às vezes, o maior milagre é um coração quebrado sendo restaurado, peça por peça, com paciência, fé e muito amor. Leonardo nunca imaginou que sua história iria tocar tantas vidas. Depois de dar seu testemunho pela primeira vez na igreja, muitos irmãos se aproximaram dele com lágrimas nos olhos, contando suas próprias batalhas. Alguns lutavam contra o vício, outros contra a depressão, outros ainda contra a solidão. Todos buscavam o mesmo consolo que ele havia encontrado, a certeza de que Deus não abandona ninguém. Foi então que o pastor o chamou para uma conversa. Com um sorriso sincero, ele colocou a mão no ombro de Leonardo e disse: Meu filho, Deus não te libertou só para você. Ele te libertou para que você seja um instrumento nas mãos dele. Você já pensou em ajudar outros homens que estão onde você já esteve? Leonardo sentiu o coração acelerar. Ele? Ajudar outros? Até pouco tempo atrás, era ele quem precisava de ajuda. Mas algo dentro dele ardia com vontade de dizer sim. E assim,
sem saber muito bem como, começou a participar de um grupo de apoio dentro da igreja, onde homens se reuniam para orar, compartilhar suas lutas e se fortalecer na fé. Não demorou para que as histórias de transformação começassem a aparecer. Um irmão que há anos não via a família, depois de meses de oração e conselhos, conseguiu se reconciliar. Outro, que estava prestes a perder o emprego por causa do álcool, encontrou forças para largar o vício e foi promovido. Cada vitória era como um eco da própria jornada de Leonardo, provando que Deus usa as nossas cicatrizes para curar os outros. Mas nem tudo foi fácil. Houve dias em que as memórias do passado voltavam como ondas fortes, ameaçando arrastá-lo de volta para a escuridão. Em uma dessas noites, depois de um dia difícil no trabalho, Leonardo sentiu a tentação bater à porta. O desejo de afogar a dor na bebida voltou com uma força que ele achava ter superado. Tremendo, pegou o telefone e ligou para um dos irmãos do grupo. Não aguento mais, irmão. Parece que tudo está desabando de novo, confessou, com a voz embargada. Do outro lado da linha, a voz calma do irmão respondeu. Leonardo, você não está sozinho. Deus está com você, e eu também. Vamos orar agora mesmo. E ali, no meio da madrugada, enquanto o irmão orava por ele, Leonardo sentiu uma paz invadir seu coração. Não foi um raio do céu, não foi um sinal grandioso, foi apenas a certeza de que, mesmo nos momentos mais fracos, Deus o sustentava. Com o tempo, Leonardo aprendeu que a vitória não é a ausência de lutas, mas a capacidade de enfrentá-las com fé. E a cada dia, ele via mais claramente como Deus havia transformado sua dor em propósito. Sua oficina, que antes era só um meio de sobrevivência, virou um lugar onde ele empregava outros irmãos que precisavam de uma segunda chance. Sua família, que antes estava dividida, agora se reunia não só aos domingos na igreja, mas também durante a semana, em momentos de oração e gratidão. Certa vez, um jovem chegou até ele depois do culto, com os olhos cheios de vergonha. Irmão Leonardo, eu também sou viciado. Não sei se consigo parar, disse, baixinho. Leonardo olhou para aquele rosto e viu a si mesmo anos atrás. Abraçou o rapaz e, com a voz firme, disse: Você vai conseguir, meu irmão. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Eu já estive onde você está, e hoje estou aqui, de pé, por causa daquele que nunca me deixou cair. E assim, a história de Leonardo continuou a se multiplicar, como um rio que nasce de uma pequena nascente e vai ganhando força, levando esperança a todos que cruzam seu caminho. Porque na congregação cristã, ele não encontrou só uma religião, encontrou um Deus que restaura, uma família que não desiste e a prova viva de que, com fé, até as feridas mais profundas podem se tornar testemunhos de vitória. O tempo passou, e o jovem que Leonardo abraçou naquele dia começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Seu nome era Rafael, e assim como Leonardo, ele carregava o peso de uma vida marcada pelas drogas e pela solidão. Mas algo dentro dele começou a mudar quando viu aquele homem, antes quebrado como ele, agora firme, sorrindo e falando de um Deus que perdoa e transforma. Rafael não acreditava que poderia ser diferente. As noites ainda eram difíceis, as tentações batiam à porta, e muitas vezes ele saía da igreja com lágrimas nos olhos, sentindo que não merecia aquele amor. Mas Leonardo não o deixava desistir. Toda semana, ele o esperava na porta, com um sorriso e uma palavra de encorajamento. Deus não olha para o que você foi, Rafael. Ele olha para o que você pode ser. E eu estou aqui para te lembrar disso. Até que uma noite, depois de uma reunião poderosa, onde o pastor falou sobre a liberdade que só Jesus pode dar, Rafael sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma força que ele não conhecia, uma paz que enchia seu peito. Ele se ajoelhou no altar, chorando, e pediu: Senhor, se o Senhor libertou o irmão Leonardo, liberta a mim também. E Deus ouviu. Não foi fácil. Houve recaídas, noites de luta, momentos em que Rafael pensou em desistir. Mas cada vez que caía, Leonardo estava lá para estender a mão, e a igreja, com seus braços abertos, o recebia sem julgamento. Até que, pouco a pouco, as correntes foram se quebrando. O vício que o dominava por anos começou a perder força. E um dia, Rafael olhou no espelho e não viu mais um escravo, mas um filho de Deus, livre. Hoje, Rafael está de pé, assim como Leonardo um dia esteve.
Ele não só venceu as drogas, como também se tornou um obreiro na igreja, ajudando outros que chegam quebrados, assim como ele chegou. Sua mãe, que já havia perdido as esperanças, agora o vê pregando, sorrindo, vivo de verdade. E a história não para por aí. Porque na Universal, não são só Leonardo e Rafael que encontraram a liberdade. São centenas, milhares de vidas que, como rios, se encontram e formam um mar de testemunhos. Pessoas que chegaram arrastando culpas, doenças, vícios, e saíram de lá com uma só certeza: Deus não desiste de ninguém. Leonardo, que já foi um homem sem esperança, hoje é um pastor. Sua vida, que poderia ter terminado em uma rua escura, virou luz para muitos. E toda vez que ele sobe ao púlpito e olha para a congregação, ele vê rostos que, como o seu, foram resgatados do fundo do poço. Ele sorri, porque sabe que não foi mérito seu. Foi graça. Foi amor. Foi um Deus que não mede esforços para salvar quem está perdido. E assim, a obra continua. Porque onde há um coração quebrado, Deus tem um milagre. E onde há uma vida sem saída, a Universal tem uma porta aberta, um abraço sincero e a certeza de que, com fé, tudo pode mudar. Sempre. Naquele mesmo domingo, enquanto Leonardo terminava seu testemunho com os olhos brilhando de gratidão, do outro lado da igreja, uma mulher chamada Marisa apertava com força um lenço molhado de lágrimas. Ela havia chegado ali arrastando uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Vitor, de apenas 12 anos, estava há 3 dias em coma depois de um acidente de carro. Os médicos já haviam dito que, se ele acordasse, provavelmente não andaria nem falaria mais. Mas Marisa não aceitou aquelas palavras. Ela lembrava de uma vizinha que, anos antes, havia contado como sua filha foi curada na Universal depois que os médicos desistiram. Então, mesmo sem forças, ela veio. Enquanto o culto seguia, com os louvores enchendo o ar de fé, Marisa sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma paz que ela não sentia desde o acidente. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela levantou a mão tremendo. Uma obreira, com um sorriso tranquilo, se aproximou e orou com ela, colocando as mãos em seus ombros e declarando: em nome de Jesus, Vitor vai acordar, e vai acordar são. Marisa chorou mais ainda, mas dessa vez com uma esperança que não vinha dela mesma. Naquela mesma noite, enquanto ela ainda estava na igreja, o telefone tocou. Era o hospital. Sua mãe está aqui? O Vitor abriu os olhos, disse a enfermeira, incrédula. Marisa quase deixou o celular cair. Quando chegou ao hospital, encontrou o filho sentado na cama, confuso, mas falando. Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam que a inflamação no cérebro, que antes era grave, havia sumido como se nunca tivesse existido. Isso não é normal, murmurou o neurocirurgião, olhando os novos resultados. Mas Marisa sabia, não era normal mesmo. Era sobrenatural. Uma semana depois, Vitor voltou à Universal. Dessa vez, não em uma maca imaginada pela dor de uma mãe, mas de pé, ao lado dela, levantando as mãos durante o louvor. Quando o pastor chamou quem tinha recebido o milagre para dar o testemunho, Marisa subiu ao púlpito com o filho. Eu não tenho palavras para agradecer, ela disse, com a voz embargada. Só sei que, se não fosse essa igreja, se não fosse a fé que eu encontrei aqui, meu filho não estaria aqui hoje. Vitor, tímido, apenas acenava para a congregação, mas seus olhos diziam tudo, ele era a prova viva de que Deus ainda faz o impossível. E assim, como Leonardo, como tantos outros, Marisa e Vitor se tornaram mais um capítulo dessa história que não para de ser escrita. Porque a Universal não é só um lugar, é um campo de batalhas vencidas, de lágrimas secas, de vidas que o mundo já havia descartado, mas que Deus resgatou. Cada culto é uma nova chance. Cada oração, uma semente plantada no coração de quem ainda não sabe que o milagre já está a caminho. E se você está lendo isso hoje pensando, mas o meu caso é diferente, é sem jeito, saiba uma coisa, não é? O Deus que ressuscitou Vitor do coma é o mesmo que pode transformar a sua história. Basta você dar o primeiro passo. A porta está aberta. O milagre, preparado. E a fé? Essa, você vai encontrar lá dentro. Sempre. Naquele mesmo domingo, enquanto o testemunho de Vitor ainda ecoava no ar, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que parecia não ter fim,
há 3 anos, seu filho Lucas, então com 7 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa e sem cura. As palavras dele soavam como uma sentença: prepare-se para o pior. Ele vai perder a capacidade de andar, de falar, até de engolir. Ana Clara já havia batido em todas as portas. Hospitais, clínicas alternativas, até mesmo promessas de charlatões que só queriam seu dinheiro. Cada exame novo era um golpe. Cada remédio, uma esperança que se esvaía. Até que, numa tarde de desespero, enquanto chorava no ponto de ônibus, uma senhora lhe estendeu um convite amarelado: Deus tem a resposta para você. Universal, rua tal, número tal. Ela guardou o papel sem muita fé, mas naquele domingo, algo a levou até lá. Talvez fosse o cansaço de lutar sozinha. Talvez fosse a voz de Vitor, que ela ouviu do lado de fora da igreja, contando como Deus o tirara da morte. Quando entrou, o ambiente era diferente de tudo que já havia visto. Não havia olhares de pena, nem palavras vazias de conforto. Havia gente orando com força, como se estivessem puxando o céu para a terra. No altar, o pastor falou direto ao seu coração: tem gente aqui hoje que os médicos desistiram, mas Deus não desiste nunca. Ana Clara sentiu algo estalar dentro dela. Não era emoção passageira, era uma certeza. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre levanta a mão, ela ergueu a sua tremendo. E então, algo inesperado aconteceu. Uma obreira se aproximou e perguntou: qual é o nome do seu filho? Antes que Ana Clara respondesse, a mulher continuou, com uma autoridade que a deixou sem fôlego: Lucas vai andar. Lucas vai falar. E você vai ver a glória de Deus na vida dele. Não era uma frase bonita, era uma profecia. Ana Clara caiu no chão, chorando como nunca havia chorado antes. Não de tristeza, mas de alívio, como se um peso de anos tivesse sido arrancado de suas costas. Naquela noite, quando chegou em casa, Lucas, que mal conseguia se sentar na cama, olhou para ela e murmurou, pela primeira vez em meses: Mãe, dói menos. Ana Clara congelou. Era a primeira vez em anos que ele reclamava de menos dor. Nos dias seguintes, as melhoras começaram a aparecer como pequenos sinais de um Deus que não se esquece dos seus. Uma semana depois, Lucas moveu o pé esquerdo, algo que os médicos disseram que jamais aconteceria. 2 semanas depois, ele segurou um copo sozinho. Hoje, 1 ano depois daquele domingo, Lucas corre pelo pátio da escola, brinca de bola e até ajuda a mãe a arrumar a mesa. Os médicos que o acompanham não têm explicação. Os exames mostram uma reversão incompreensível da doença. Mas Ana Clara sabe a verdade: não foi a medicina. Não foi sorte. Foi Jesus. Foi a Universal, onde eu aprendi que Deus não muda as coisas, ele muda destinos. E assim, como Vitor, como Leonardo, como Marisa, Ana Clara e Lucas se tornaram mais uma prova de que onde o homem diz é impossível, Deus escreve é só o começo. Porque na Universal, não há casos perdidos, só pessoas que ainda não conheceram o poder de uma oração feita com fé. Se você está lendo isso hoje e pensa que seu problema é grande demais, que já tentou de tudo, que ninguém pode te ajudar, ouça bem: o Deus que fez Lucas andar é o mesmo que pode te levantar. O Deus que tirou Vitor do coma é o mesmo que pode te dar uma nova história. A porta está aberta. O milagre, pronto. E a fé? Essa, você vai encontrar lá dentro sempre. Basta você ir. Porque a sua vitória já está escrita. Só falta você chegar para recebê-la. O milagre que falta é o seu. Lucas deu o primeiro passo trêmulo, apoiado nas mãos de sua mãe, enquanto a igreja inteira explodia em lágrimas e aplausos. Não eram passos perfeitos, eram passos de vitória. O médico que o desenganara estava ali, de joelhos, com as mãos no rosto, balbuciando: isso não tem explicação. Mas eles sabiam, a explicação estava no altar, no choro de gratidão de Ana Clara, na fé inquebrantável de Marisa, no abraço apertado de Vitor, aquele mesmo que acordou do coma 3 anos antes, agora um líder na igreja, guiando outros a crerem no impossível. O pastor ergueu as mãos e, com a voz embargada, declarou: hoje não é o fim de um milagre. É o começo de um testemunho. Porque Lucas não apenas andou, ele correu para os braços do pai, que o carregou como quando era bebê, sussurrando: filho, você é a prova de que Deus não adia sonhos. Ele os aperfeiçoa. A reflexão que fica.
Às vezes, Deus não muda a tempestade e Ele nos ensina a dançar na chuva. Não apaga a dor, mas a transforma em propósito. Os anãos em que ouvimos não são recusas, são redirecionamentos. Vitor, Leonardo, Marisa, Ana Clara e Lucas não tinham em comum a falta de problemas, mas a coragem de levar seus problemas até Deus. E ali, onde a lógica falha, a fé floresce. A lição que levaremos. Milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas. Às vezes, são. A força de Vitor, que ensinou que renascer é possível mesmo quando o mundo diz acabou. A paciência de Ana Clara, que provou que esperar em Deus não é passividade, é estratégia divina. A ousadia de Lucas, que nos lembra, o primeiro passo da fé é se levantar mesmo que tremendo. Hoje, a porta da Universal continua aberta. Não porque ali moram respostas mágicas, mas porque ali Deus encontra quem o busca de verdade. Seu milagre pode não vir como você imaginou ou pode vir melhor. Pode demorar, mas valerá cada segundo de espera. Pode doer no processo, mas a alegria no final será completa. Então, se você está lendo isso com o coração apertado, ouça, Deus não está te ignorando. Ele está te preparando para um depois tão lindo, que o seu agora vai fazer sentido. A vitória já é sua. O milagre, pronto. A fé? Essa, você trará consigo e quando entrar por aquela porta, vai descobrir que o impossível era só uma palavra que você ainda não tinha desafiado. Vá. Chegou sua vez. Coração amarelo.